Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma sessão de esclarecimento aqui no projeto Kick-Off. Hoje eu queria falar-vos sobre as alterações às leis de jogo. As alterações que entraram logo no princípio da época, desta época desportiva, agora infelizmente interrompida, portanto 2019-2020, e que entraram logo em vigor naqueles jogos de pré-época que todos podemos ver. Ora, algumas delas são mais visíveis, são mais práticas e todos nós assimilamos, mas elas foram de facto muitas, foram cerca de 20. Eu fiz aqui um resumo possível daquelas que entendi serem as mais importantes para que nós possamos agora rapidamente passar aqui uma pincelada sobre todas elas. Ora bem, primeiro, as substituições. Como sabem, o jogador substituído não pode sair agora, como fazia antes, pela linha do meio campo, para saudar o seu colega. Isso potenciava algumas vezes perdas de tempo, irritação nos bancos técnicos, na bancada, nos adeptos, e, portanto, o que agora as leis dizem é que esse jogador deve sair pela linha mais próxima, para que não perca tempo. Se recusar-se a fazer, é advertido, ou seja, leva cartão amarelo. Obviamente que há situações de exceção, que têm a ver com a segurança, ou com uma questão de lesão, em que seja o próprio árbitro a indicar que ele pode sair por outro qualquer local, ainda que mais distante. Mas apenas nesses casos de exceção, e quem o pede é o árbitro. A regra é sair pela linha mais próxima. Uma outra questão que tem a ver aqui com uma alteração em relação às decisões do árbitro no final da primeira parte e até no final do jogo. Imaginem que há um lance polémico mesmo a acabar o jogo e o árbitro logo a seguir dá o jogo por terminado. Ora, quando os jogadores ainda estão no relevado a preparar-se para sair, o árbitro é chamado à zona de revisão do vídeo-árbitro porque houve de facto algo que escapou, por exemplo, um pontapé de penalti por assinalar. Ora, mesmo tendo dado por terminada a primeira parte ou o jogo, no caso de ser a segunda parte, o árbitro deve voltar atrás com a decisão, pedir aos jogadores que regressem ao campo e agir em conformidade. Portanto, neste caso, tratamos aqui de uma exceção que a lei agora já prevê expressamente. Convém não esquecermos também que os técnicos oficiais, treinadores, dirigentes, delegados, massagistas, médicos que estejam nos bancos técnicos já podem ver cartões, amarelo ou vermelho, em função da gravidade da sua atuação. Portanto, esta decisão visa também, de alguma forma, identificar o autor do comportamento antidesportivo ou irresponsável, porque muitas vezes para o público e até para quem estava em casa isso passava despercebido, não se percebia bem o que é que tinha acontecido a quem. Agora percebe-se a gravidade em função da cor do cartão e percebe-se também quem foi responsável por esse ato. Sendo certo uma questão, se não for possível ao árbitro identificar quem cometeu o comportamento antidesportivo ou grosseiro passível de cartão vermelho, quem é expulso ou quem é advertido é o treinador principal. Portanto, cabe também ao treinador principal, no seu próprio interesse, zelar para que o comportamento dos seus colegas de banco, além dos jogadores, como é óbvio, seja o melhor possível. Uma outra questão em relação aos pontapés de penalti e no que diz respeito, no caso concreto, aos executantes. Ora, se um jogador que é um executante habitual de um pontapé de penalti tem que receber assistência antes de ser executado esse pontapé, ele não tem que sair do terreno de jogo depois de receber assistência, nem tem que ser tratado fora do campo. Ou seja, a lei abre aqui uma exceção para aquele que é de facto o executante do pontapé no momento anterior a isso acontecer. Até hoje, o que acontecia, aliás, até ao princípio da época, o que acontecia é que um jogador lesionava-se no decurso de uma jogada que até resultava em pontapé de penalti e depois tinha que ser assistido fora e só entrava na interrupção seguinte. Ora, isso impedia que fosse ele o executante do pontapé. Portanto, se for ele quem vai rematar, quem vai fazer esse pontapé, quem vai executar o castigo máximo, pode ser tratado e pode ficar em campo. Uma grande diferença que ela também agora coloca era entre a questão da hidratação e do arrefecimento, do cool-down. São conceitos diferentes. A hidratação sempre aconteceu em jogos com muito calor, em que haja muita umidade e em que as equipas concordem no início do jogo, também com o aval do árbitro, em fazer uma pausa, geralmente a meio de cada etapa, para beberem um pouco de água. Essa pausa não pode exceder 1 minuto. O arrefecimento é uma coisa diferente. É também convencionado antes dos jogos, caso aconteça por períodos, obviamente, de muito calor, muitas ondas de calor, e que, de algum modo, justifiquem a necessidade dos jogadores arrefecerem a sua temperatura corporal. Ora, está provado que isso, para acontecer, tem que ter uma paragem de 1 minuto a 3 minutos. E, portanto, será essa paragem que terá que acontecer nos casos concretos em que haja uma pausa para arrefecimento. Tanto uma como outra, obviamente, são adicionadas depois pelo árbitro ao tempo que esteve parado. Uma outra questão importante tem a ver com o vencedor do sorteio. Embora as pessoas achem que quem ganhava o sorteio até o início desta época é que escolhia o campo ou a bola, na verdade não era assim. Escolhia a equipa vencedora escolhia para que lado queria atacar, portanto escolhia o meio campo em que atuava nesse início de jogo e agora pode de facto escolher se quer a bola ou campo, como tradicionalmente sempre nos habituamos a ouvir. Outra alteração importante, as bolas ao solo.
Já repararam que houve aqui uma alteração significativa? A bola ao sol já não é feita no local onde o jogo é interrompido, ou sempre que isso acontece nesse local, com um jogador de cada equipa. E porquê? Para evitar confusões, para evitar devoluções de bola que de pouco têm de fair play, porque são colocadas, ou eram colocadas junto às linhas de baliza para perto da situação do pontapé de canto. Gerava-se ali alguma situação de potencial conflito e a partir de agora acontecem uma de duas situações. Primeiro, se a bola ao sol tiver que ser feita dentro de uma área de penalti, a área de penalti, para que saibam, é aquilo que conhecem como a grande área. Se for feita aí, é sempre e só para o guarda-redes que defende essa baliza, com ninguém dentro dessa área. É muito fácil. Se for feita em qualquer outro local do terreno, que não seja nas áreas, é feita para a equipa que tinha a posse de bola antes da interrupção. Não para o jogador que tinha a bola nos pés, mas para um jogador da equipa que tinha a posse de bola antes da interrupção. Todos os outros jogadores, incluindo colegas de equipa, nesse momento têm que estar à distância mínima de 4 metros. Uma outra ação também importante, que existiu obviamente este ano, que gerou alguma confusão, mas que se tem objetivado ao longo do tempo, tem sido a questão das mãos na bola por parte dos atacantes. Ora, sempre que um jogador atacante marca um golo, ainda que de forma involuntária, com a mão ou com o braço, esse golo não pode ser validado. E, portanto, isto tornou muito objetiva a lei em relação às mãos para os avançados. Sempre que houver um toque casual ou não de quem está a atacar e que resulta em golo, o golo é anulado e é marcada a falta como se de uma mão real se tratasse, digamos assim. O mesmo acontece em situações que potenciam logo a seguir oportunidades de golo. Portanto, um jogador fazer uma assistência para golo, estar nas imediações do golo, a bola ressaltar no braço dele para um colega que faz golo. Portanto, tudo o que for aproveitamento imediato de uma situação em que a bola toca nos braços dos avançados ou nas mãos, ainda que de forma não deliberada, é sempre passível de anulação esse golo. Temos visto isso acontecer e tem-se tornado fácil percebermos quando isso acontece ou não em termos de jogo. Uma outra alteração também importante, não se tem visto, mas para que as pessoas saibam, ora, como vocês sabem até agora, os atrasos aos guarda-redes por parte dos seus jogadores de campo com o pé ou através de lançamento laterais, ele não pode agarrar, continua a não poder, mas se ele mostrar que quis pontapear e falhar o remate, por exemplo, fizer uma rosca, ou tentar pontapear e não conseguir, se isso for claro, ele pode depois agarrar a bola. Ou seja, ele mostrou a toda a gente que não queria infringir, quando tentou pontapear a bola e falhou da forma como ele queria, e por isso pode depois agarrar a bola porque claramente não vai estar a infringir. Uma outra alteração também ainda, são várias como já perceberam, o árbitro pode retardar a exibição de um cartão se reparar que uma equipa quer bater o livre rapidamente. Mas isso só pode acontecer em duas situações. Duas apenas. A primeira é quando o árbitro ainda não iniciou o processo da ação disciplinar, ou seja, na prática ainda não levou a mão ao bolso, nem tirou o cartão do bolso para dar o cartão. E segundo, é que a equipa que faça essa execução faça corretamente, ou seja, a bola parada no local da infração, e para criar uma oportunidade de golo, uma jogada de perigo iminente para a baliza adversária. Ou seja, tem que haver aqui uma vantagem para que o árbitro retarde a exibição do cartão. Quando estes dois fatores acontecem, e apenas quando eles acontecem, o cartão é exibido, obviamente, na interrupção seguinte, na primeira paragem do jogo. Mais uma nota para vos dizer também que os cartões amarelos que eram mostrados e que são mostrados pela celebração indevida de golos, nomeadamente tirar as camisolas, arrancar as bandeirolas de canto, provocação aos adversários ou aos adeptos adversários, tudo o que for excessivo e passível de cartão amarelo mantém-se mesmo que o golo venha a ser anulado, por exemplo, por intervenção do vídeo-árbitro. Ou seja, os comportamentos antidesportivos ficam sempre sancionados como tal, ainda que tecnicamente a jogada seja depois anulada. É importante que os jogadores também percebam isto. Duas notas finais. Primeiro, em relação aos pontapés livres a favor de quem defende dentro da área de penalti de cada equipa e os pontapés de baliza. Ou seja, como sabem, agora a bola já entra em jogo quando é tocada, quando é pontapeada e se mova claramente. Portanto, no fundo, rolo. Ou seja, não é necessário que a bola saia da área de penalti como antes era imperial que isso acontecesse. Quando isso é executado, ou aliás, antes da execução dos pontapés livres nesses casos, ou dos pontapés de baliza, nenhum adversário pode estar dentro da área, e se estiver o pontapé é repetido, porque ele não pode tirar benefício disso, a menos que esteja a sair da área sem qualquer intenção de prevaricar e que o árbitro ou o próprio jogador tenha querido recomeçar o jogo rapidamente e não tenha reparado nisso e depois, obviamente, o jogador que ainda estava lá dentro aproveitou. Portanto, é um erro do guarda-redes e do executante e não uma infração deliberada de quem não teve tempo para sair. Esta é a única exceção, de resto, todos fora da área e dentro do terreno de jogo.
Nota final, por último, para os pontapés de penalti. Os guarda-redes não podem tocar nos postes e na barra nem nas redes, por forma a não criar, eu diria, ilusões de ótica nefastas para quem a vai executar, porque pode baralhar. E podem, desta vez, e a partir desta época também, ter um dos pés à frente da sua linha e o outro, ou parte dele, sobre a linha. Ou seja, podem, por exemplo, em última instância, ter apenas um calcanhar a pisar a linha de golo, a linha de baliza, e todo o resto do corpo e o outro pé à frente. Isto é para lhes dar uma vantagem que é merecida, porque também os jogadores, no decurso dos pontapés de penalti, podem, de alguma forma, fazer fintas e fazer umas paragens e umas desacelerações na sua corrida. Como vocês sabem, a paradinha ilegal só acontece quando o jogador, o executante, trava em cima da bola, e mesmo em cima da bola, e finge rematar uma primeira vez, não o fazendo, só fazendo à segunda. Ou seja, há mesmo uma simulação de remate. Só isto é que é proibido em termos de paradinha, tudo o resto é legal. Em relação ao guarda-redes estamos esclarecidos. Um pé à frente da linha sim, o outro pé ou parte dele a tocar. Não pode estar atrás da linha de baliza, não pode colocar-se para dentro e não pode tocar em postes, barras e redes. Por enquanto estamos esclarecidos. Até à próxima.